a lei do amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor o seu irmão em sofrimento. Feliz aquele que ama porque não conhece as angústias da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado ao seu patrimônio intelectual. Mas já não é mais aos suplícios que ela conduz, e sim à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Disse que o homem, no seu início, tem apenas instintos. Aquele, pois, que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do alvo. Para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer o instinto a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são as germinações e os embriões dos sentimentos. Trazem consigo o progresso como a bolota oculta no carvalho. Os seres menos adiantados são os que, libertando-se lentamente de sua crisálida, permanecem subjugados pelos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. E mais que os bens terrenos, eles vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei do amor que une a todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Marli adiantou que o tema de hoje é Chico Xavier, e nos últimos dias eu andei por minha conta fazendo uma enquete, perguntando para um monte de gente por aí quem era Chico Xavier na opinião das pessoas. Eu vi várias opiniões, pessoas mais jovens, mais velhas, espíritas, não espíritas, e as opiniões eram sempre superlativas. Era sempre o maior dos médios, o maior alguma coisa, ou a mais completa missão na Terra, enfim, sempre elevando muito o nome deste homem, elevando quase a níveis intangíveis. Mas vamos conhecer a história de Chico Xavier e refletir um pouco. Hoje tem papelzinho que é para eu colar aqui, quando eu disser números não serem precisos. Chico Xavier nasceu no dia 2 de abril de 1910, num lugarzinho pequenininho chamado Pedro Leopoldo, que era um subdistrito de uma cidade pequena, perto de Belo Horizonte. Um lugarzinho de nada. Tinha lá a ferrovia, a tecelagem, a igreja, a escola e o armazém.
Não mais que isso. Ele era filho de um bilheteiro, um homem que vendia bilhetes da Loteria Federal, e de uma lavadeira, o senhor João Cândido e a senhora Maria João de Deus. Teve 8 irmãos. Então imaginem vocês que não devia ser muito fácil a vida lá no lugarzinho pequenininho, no início do século passado, numa família de 11 pessoas. Não era fácil e piorou. Quando o Chico tinha 5 anos de idade, todo mundo deve conhecer a história, a sua mãe ficou muito doente e morreu. Não sem antes chamar o filho à beira do leito e dizer a ele que não se entristecesse demais quando as pessoas dissessem que ela morreu, porque ela voltaria, ela não teria acabado. E assim foi. Pouco tempo depois ela desencarnou e realmente o menino não ficou tão desesperado quanto se esperaria. As pessoas até achavam meio estranho, esse menino não chora, não está arrasado, é esquisito. Bom, imaginem vocês a situação do viúvo, o Sr. João Cândido, com 9 filhos, sozinho. Não dá para conta. Então ele separou os irmãos, ele espalhou, mandou alguns para casa de amigos, para casa dos padrinhos, enfim, dá uma possibilidade de serem criados. E Chico ficou sob os cuidados da sua madrinha, Dona Rita, que era uma mulher desequilibrada, uma mulher rude, que não hesitava em castigar o garoto fisicamente. Quando ele falava alguma coisa de espírito, alguma coisa, ela pegava um garfo, furava o menino, espetava o menino para ele parar com aquelas coisas demoníacas, na opinião dela. Não estava fácil a vida do garoto e piorou. Até que uma certa tarde caiu uma tempestade em Pedro Leopoldo. Era relâmpago, trovão, aquele aguaceiro, aquela coisa assustadora, e o garotinho ficou mais assustado ainda. Foi correndo para baixo da mesa da cozinha, como essa daqui, se esconder embaixo da toalha. E nesse momento, sua mãe apareceu. Tinha dito que voltaria. Apareceu e falou: Chico, não tenha medo das coisas que vêm de Deus. Vem comigo que eu vou te mostrar chuva. E aí, com a segurança da mãe, o garoto foi e viu o relâmpago, viu os trovões, viu o aguaceiro, que nem era tão terrível assim. Se a gente for ver, relâmpago bonito. E o garoto se acalmou. E esse foi o primeiro episódio, o primeiro evento mediúnico na vida do menino. Algum tempo depois, o garoto continuava sofrendo os castigos lá da sua madrinha, Dona Rita. Ele continuou encontrando a mãe, que ele dizia: Chico, não se entristeça demais, não tenha raiva da Dona Rita, ela é uma boa pessoa, só doente. Tenha piedade dela e se acalme, que em breve você vai ter uma mãe nova. E assim aconteceu. Em 1919, o Sr. João Cândido conheceu outra mulher, Dona Cidária, e com ela se casou. E a exigência, digamos, da Dona Cidária era justamente reunir os filhos espalhados anteriormente. E aí passamos a ter um lar, né? Então lá eu cuido dos seus filhos, depois virão os nossos filhos, e vieram mais 6. E a família se juntou agora com 15 filhos. Isso já era difícil antes do ponto de vista da subsistência. O pequeno Chico precisou trabalhar. Com 11 anos de idade foi trabalhar na tecelagem. Lembra que eu falei, a cidade tinha poucas opções. Foi para a tecelagem, um ambiente insalubre, e acabou ficando doente. Uma doença pulmonar importante, e era hora de parar. Largou aquele serviço e foi trabalhar no armazém de secos e molhados, que é mais tranquilo, embora ela fosse uma criança, né? Estamos falando aí de um menino de 11, 12 anos. Chico trabalhou nesse armazém, estudou até o curso primário, não mais que isso, e seguiu a vida dele.
vez por outra, recebia lá no trabalho a visita de um senhor que lhe falava de maneira muito bonita, construções difíceis, dizia poemas a ele. Ele não entendia muito, mas achava bonito. Esse senhor dizia, se chamava Augusto dos Anjos. Fica no ar, não é? Para quem não lembra, Augusto dos Anjos, um poeta que morreu em 1914. Mas vamos dar um pulinho na história, senão vocês dormem. E vamos ao ano de 1927. Chico adolescente e sua irmã Maria da Conceição atravessando uma dificuldade psiquiátrica. Estava meio doido. A família, com os poucos recursos que tinha, fez o que pôde. Deu certo. O médico local não dava conta de atender, o padre, enfim, nada dava certo. E recorreram, então, à ajuda de um casal de amigos. O senhor José Hermínio e a dona Carmen Perácio. Esse casal, segundo diziam ali na cidade, fazia uns experimentos psíquicos, uma coisa que eles não entendiam bem o que era, mas poderia ajudar. Na verdade, eram espíritas que faziam lá o atendimento da forma que se podia à época. E foram lá, a irmã do Chico ser atendida, o Chico foi junto. Imaginem vocês a surpresa quando o próprio Chico, que já havia conversado com o espírito da mãe, com Augusto dos Anjos, enfim, ele mesmo transmitiu a comunicação daquele dia. Então teríamos aí o primeiro evento da mediunidade psicofônica do Chico Xavier. O contato mais primordial dele com o espiritismo. O casal percebeu que aquele garoto, 17 anos, magrinho, pequenininho, aquele garoto tinha alguma coisa diferente ali do ponto de vista espiritual. A dona Carmen, sem entender, mas relatou que viu livros em volta do jovem e o convidou para tomar parte naquele trabalho, naquelas reuniões. E assim o Chico Xavier, em 1927, entrou para as fileiras do Espiritismo. No ano de 1931, o Emmanuel, digamos, teve o primeiro encontro oficial com ele. Chamou o Chico, vem cá que nós temos trabalho a fazer. E aí aconteceu o diálogo que todo mundo deve conhecer, das advertências, da advertência das necessidades para o trabalho que estava por vir, que era aquela história em que Emmanuel disse que tinha 3 coisas com que se preocupar, que era ter disciplina, disciplina e disciplina. 1931. Final de 1931, 1932, comecinho, já saiu o primeiro livro, intitulado Parnaso de Além Túmulo, com poemas de poetas consagrados da literatura da língua portuguesa. Esse, o comecinho de tudo. E todo mundo conhece a obra extensa de Chico Xavier. E o que a gente falou até aqui não é apenas nota histórica, não é apenas para curiosidade pessoal, mas para que a gente perceba que aquele sujeito, Chico Xavier, teve uma vida difícil, sofrida, igualzinho todo mundo. Ele era, ele mesmo dizia, tão devedor quanto todos nós. No entanto, ele assumiu a missão que havia combinado antes de encarnar. Como todos nós aqui combinamos alguma coisa antes de vir para a Terra. A gente, em linhas gerais, traça a trajetória que vai ter. Olha, eu vou experimentar provas desse tipo, vou superar determinados defeitos que venho trazendo, vou me acertar com certos inimigos que andei juntando.
A gente tem esse compromisso. Então, muitos dos nossos sofrimentos de hoje são parte do nosso acordo, vamos dizer, pré-encarnatório. A diferença é que o Chico levou adiante. Olha, a tarefa que tem é grande. Vamos fazer. Se vocês acham que eu sou capaz de fazer, vamos fazer. E às vezes a gente quer dar para trás. Nós aqui. Ele não deu. E eu vou ilustrar essa situação com alguns episódios da vida do Chico Xavier e ver como parece um pouquinho com a nossa. Todo mundo conhece a situação da doença que o Chico tinha no olho. Ele tinha lá uma certa catarata que não podia ser operada e que prejudicava a visão, causava dor, causava alguns sangramentos. Imaginem vocês que não deve ser nada fácil ter um problema desse e saber que ele não tem. E um belo dia estava lá o Chico no meio de uma crise, quietinho lá no seu canto, vamos lá, um remedinho lá para amenizar aquela dor, e o Emmanuel apareceu lá e falou: Chico, por que você não está trabalhando? Bom, o senhor sabe, né? Eu tenho um problema aqui no olho. Falou assim, e o outro olho está fazendo o quê? Porque ter 2 olhos é luxo. E tinha que trabalhar. E aí a gente tem que pensar na nossa própria vida e ver quantas vezes a gente se impede de fazer o que precisa fazer por motivos que não são tão impeditivos assim. Quantas vezes você adia a vinda ao centro espírita, por exemplo, porque tem visita em casa? Traz a visita. Ah, a visita não gosta. Deixa a visita, venha você. Não vai ser uma ofensa, vai acabar a relação, a amizade. Vai, venha. Ah, não vou porque vai chover, porque está muito frio ou porque está muito calor. Eu escuto tudo isso por aí. Eu não vou porque eu estou com a dorzinha aqui no braço. Não vai precisar carregar nada, vem. Lógico, eu não sou maluco. Você está ardendo o inferno, vai sair. Está com um desarranjo intestinal, não vai sair pela rua, tudo bem. A cidade está alagada, também. Mas não é o caso. Não é sempre o caso. Toda semana a gente faz um monte de convites para os cursos que a casa tem. E a gente convida 30, 40, 50 pessoas em cada evangelho. Adivinha quantos vêm no curso? Quantos temos na maior turma? Todo mundo foi convidado. Ninguém está aqui nesse lugar por acaso. Ninguém entrou aqui aleatoriamente. Então a gente deve ter a ver com aqueles acordos lá. Mas inventa uma desculpinha para não vir. Quantos aqui, por favor, levantem a mão, fazem evangelho no lar? Considerando que a gente tem algumas famílias, ainda é pouco. 20 minutos por semana. Não precisa mais que 20 minutos para fazer o evangelho no lar. Que vida é essa que a gente anda levando, que não permite que tenhamos 20 minutos para fazer o evangelho em casa? Alguma coisa muito errada está acontecendo, não é? É melhor mudar isso, você vai morrer disso. Você anda tão corrido que não dá para parar 20 minutos, fazer uma oração, ler o evangelho. Vai ser tranquilo, não é? Não dá? Dá sim. São as escolhas que a gente anda fazendo que podem não ser as mais apropriadas. Se você pegar o Evangelho no capítulo 20, está lá escrito claramente nas instruções dos Espíritos que já chegou a hora de nos pormos em ação. Que a gente não precisa esperar mais chamamentos maiores. Jesus não vai voltar para chamar pessoalmente. Não vai ter uma nova leva, um novo evento como o advento do Espiritismo de 1865.
Não vai aparecer Moisés ou coisa que o valha. Já está. Você precisava ser chamado? Já foi. A gente tem que se mexer. Chico Xavier se mexeu. Se mexeu. E falando ainda nessa linha de se mexer quando deve, tem gente que pensa que Chico Xavier apenas psicografava, né? Imagina o homem lá, dia e noite, com papel, com lápis, escrevendo. Não era só isso. Havia uma série de atividades do Centro Espírita Luiz Gonzaga, depois da Casa da Prece de Uberaba. Tinha outras atividades de caridade, entre as quais Chico levava alimentos para um grupo de necessitados lá no Pedro Leopoldo. Era pequenininho, tinha ainda uma periferia de Pedro Leopoldo. Ele levava alimentos para aquela gente. E um certo sábado não tinha alimento para levar. As doações foram escassas na semana, eles da equipe não tinham recursos para comprar alimentos e estava uma situação complicada. Deu a hora, era depois do Evangelho, mais ou menos como agora, e não tinha o que levar. Nesse momento, o Dr. Bezerra de Menezes se fez aparecer ao Chico e disse para ele: Chico, não tenho o que levar de alimento? Não se preocupe, leva água. Organiza aí, a gente magnetiza essa água e você leva a água fluidificada aos necessitados, que os vai nutrir, ao menos espiritualmente. Boa, vamos fazer isso. A equipe se juntou, fez água, organizou tudo e se mandou. Foi lá, naquele finzinho de mundo lá, ajudar os necessitados. Chegando lá, o Chico estava constrangido, porque de fato não tinha comida e as pessoas estavam esperando por comida. E aí ele explicou: olha, não deu, não teve jeito. No entanto, contou a história do Bezerra de Menezes, dele orientado, trouxe água fluidificada. E as pessoas não gostaram de ouvir isso. Você vem aqui sempre trazer comida, trazer água. O que acontece lá que você recebe lá a doação? Já começou aquele movimento meio agressivo, já o povo reclamando. E aí uma das assistidas se ergueu lá no meio do pessoal e falou: peraí, gente, Chico vem aqui toda vez, traz comida para nós. Hoje que ele não pode, hoje que ele não está podendo ajudar a gente, vamos nós ajudá-lo. Eu mesmo consegui alguns pães aqui, pedindo aqui a colar. Eu divido os pães com vocês, vamos fazer assim. Aí o pessoal falou naquela história mesmo assim: aí agora o que a gente faz? Eu queria comida, não sei o quê. Nisso aparece um caminhãozinho. O motorista lá e fala: quem que é Chico Xavier aí? Até apreensivo, né? Aquela situação toda. Vem cá. O senhor sabe quem é Dr. Fulano de Tal? Vou lá o nome do homem. Puxou um pouquinho, sei. É um senhor de São Paulo que a gente atendeu aqui no centro há algum tempo, psicografamos lá uma carta. Sei quem é. Falei: então, ele realmente é essa pessoa, ele foi atendido aqui, ficou muito agradecido e pediu que trouxesse uma quantidade de alimentos que está aqui no caminhão. Só que eu tive problema na viagem, o caminhão quebrou. Atrasou muito a minha estada aqui, era para eu chegar durante o dia e só cheguei agora essa hora. Então o senhor me desculpe, mas que deu as coordenadas para chegar aqui. Ele inclusive pediu para avisar o senhor, o Bezerra que mandou. Então vejam, vou ter que ir para contar a história. Vejam que quando você quer, você faz. Porque a espiritualidade ajuda. Quantas vezes, por não ter as condições que você gostaria de ter, não faz nada? Eu queria atender, ter uma instituição que atendesse lá 200 famílias e as amparasse, eles dessem de comer, cursos, etc. Mas não dá. Não tem dinheiro para isso? Não. Então ajuda uma família. Mas nem para uma família eu dou conta de ajudar. Então não ajude. Ajude-o sempre que ajuda as famílias. Mas ele falou da cesta básica agora há pouco. Colabora com ela.
Não dá para você cuidar de todo mundo, cuida de um pouquinho. Não, mas eu não aguento nem comprar uma cesta, o dinheiro está curto. Tudo bem, não é para trazer uma cesta. Se trouxer é melhor, se não for, traz lá um óleo, um açúcar, um feijão, qualquer coisa. Porque o que é trazido é levado a alguém. Tem gente esperando mesmo. Olha, mas nem isso dá para comprar. Então tudo bem também. Mas está com boa vontade? Então ajuda com as mãos. Porque a comida não entra sozinha na sacola. Vem montar a sacola. Última quinta-feira do mês. Informações com a dona Marli. Só vir e ajudar. Qualquer ajuda feita de coração é importante e encontra auxílio nos nossos benfeitores espirituais. Eles não vão deixar a gente na mão. Onde há oportunidade para trabalho, eles vão estar para ajudar. Começa. Não dá para começar lá do plano idealizado, tudo bem. Mas faz alguma coisa agora. Consulte o Evangelho, capítulo 25. Ajuda-te que o céu te ajudará, está escrito. Faça por onde que os bons espíritos vão te ajudar. A situação, as oportunidades de ajuda ao próximo vão aparecer. O que mais tem a gente precisando? Então é só casar quem quer ajudar com quem precisa de ajuda. Vai acontecer. Esse encaixe vai se dar. Só tem mais um caso pequenininho. Uma outra situação em que perguntaram a Chico Xavier quem seria o seu sucessor nessa obra tão grande. E aí ele respondeu muito bem-humorado que perguntar isso para ele é a mesma coisa que perguntar para o capim quem será o sucessor. Porque capim assim, ele está lá na terra e é sucedido por outro capim. Só que o capim é útil porque alimenta o boi. E eu, dizia Chico, nem isso eu faço. Demonstrou bastante da sua humildade, que é enorme. 400 e tantos livros, 30 e tantos milhões de exemplares vendidos, sem com isso lucrar nenhum centavo, sem com isso pedir vaga na Academia Brasileira de Letras. No entanto, muitos de nós desejamos demais buscar recompensa, reconhecimento naquilo que não é mais que nossa obrigação. Tem gente que reclama do trabalho. Eu trabalho lá, tá, e ganho pouco. Mas ganha, não ganha? Entrou num acordo, não entrou? Você não foi sequestrado da sua casa para trabalhar lá. Se não tá bom, procure uma colocação melhor, é seu direito, mas não reclame. Não odeie o seu trabalho. Aquele que reclama, fala assim, em casa, nós sustenta aquela gente e ninguém me reconhece. Olha, sustentar a família é obrigação também. Essa família que a gente tem não é por acaso. Todo mundo está devendo para todo mundo ali, todo mundo está ajudando todo mundo ali. Não vamos esperar uma homenagem, porque a gente leva comida para casa. Não vamos. Mas vamos ler o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que mostra lá que o orgulho é um dos principais entraves para o nosso progresso pessoal. Porque a gente se preocupa demais com a aparência, com o que o outro vai pensar, sobretudo se o outro vai me admirar por tal e tal atitude. Isso não vale nada. Quem espera essa recompensa já recebe na terra, porque não tem nada a receber depois. Precisamos atentar para isso. Precisamos rever o que a gente anda fazendo. Por fim, o tempo está esgotando, mas a história também. Dia 30 de junho de 2002. Chico, com 92 anos, muito doente, sabe que está nas últimas, está prestes a desencarnar. E aí ele comenta que gostaria de morrer num dia em que as pessoas estivessem muito felizes, porque assim a dor do seu passamento não seria tão grande. E para quem não lembra ou não é ligado a esportes,
Foi na manhã do dia 30 de junho de 2002 que o Brasil ganhou a 5ª Copa do Mundo, lá no Japão e na Coreia. Festa no país inteiro, não se falava de outra coisa. Discretamente, Chico Xavier morreu nesse dia. Tinha gente que estava tão em festa assim que só foi saber depois. E sem aquela surpresa, sem aquele impacto, sem seguir a agonia do doente, a dor não era tão grande assim, de fato. Até nisso deu certo. E o que a gente fez aqui então foi conhecer detalhes, períodos, exemplos da vida de um homem que devia, espiritualmente falando, e que trabalhou 70 anos em uma atividade mediúnica. Publicou, antes de morrer, 412 livros, 39 após a morte. Então, 451 obras no total. Sem reclamar, sempre agindo com aquela disciplina que Emmanuel o havia solicitado no início de tudo, em forma de amor, em forma de dedicação, de empenho, de resignação, com tantos problemas que passou. Chico amava todo mundo, bicho, e não é só bicho, cachorro, gato, que é bonitinho, formiga. Chico amava as pessoas, amava as plantas, conversava com as plantas, não porque era louco, mas porque ele sabia que quando a gente fala, quando a gente pensa, quando a gente faz alguma coisa, é dessa coisa que o ambiente em torno de nós é feito. Então ele falava com amor, com as plantinhas, e elas cresciam bonitas. E o que serve para nós? Porque eu lembro da enquete que eu fiz antes, ninguém se achou melhor do que Chico Xavier espiritualmente. Ninguém. Então todos nós aqui estamos bem abaixo. E se ele cumpriu os 70 anos de trabalho, nós estamos bem atrasados. Nós precisamos parar de reclamar da vida. Precisamos assumir os nossos compromissos, entender que tudo que temos é justiça de Deus e começar a trabalhar com empenho, com dedicação e com amor verdadeiro por tudo que fizer. Muito obrigado a todos pela atenção e tenham uma ótima noite.